Salve, salve! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa alvorada, bom crepúsculo. Bem, Lucas Batista aqui e eu vou tratar hoje sobre um tópico bem interessante, que é como a gente, apenas usando tríades, a gente pode simular especificamente o som de tétrades. Né? Esse assunto ele dá margem para muitas possibilidades. Né? E, na verdade, com o som de tríades a gente consegue simular qualquer outro sons, fazendo as escolhas certas. Esse assunto, muitas vezes ele é visto com o nome de extensões ou até de tríades de estrutura superior, tá? As famosas TES, T-E-S. Então, para que serve isso? Muitas vezes a pessoa está a fim de usar apenas tríades no seu instrumento. Por exemplo, o baixo elétrico é um instrumento com poucas cordas, nem sempre a gente tem a opção de tocar muitas cordas ao mesmo tempo, porque embola o som. Mas vários outros instrumentos de 4 cordas também passam pelo mesmo problema, escolher as notas certas que a gente tem que usar. Né? Então, por exemplo, violinos, violoncelos, cavaquinhos, bandolins, todos esses instrumentos de 4 cordas, diferentes do violão ou do piano, eles têm que pensar muito mais, fazer escolhas muito bem feitas na hora da gente fazer uma harmonia. Não é? Então, vamos trabalhar aqui com uma sucessão bem simples de acordes. Vamos fazer o acorde de Sol maior resolvendo em Dó menor. Ok? Só porque eu gosto da sonoridade do modo menor. Então, Sol maior, tônica, quinta e terça, resolvendo em Dó menor, quinta, terça, tônica. Aqui eu vou fazer várias inversões, eu espero que vocês já estejam familiarizados com esse conteúdo de inversões, então eu vou simplesmente narrando qual inversão eu estou fazendo, tá bom? Então, Sol, estado fundamental, resolvendo na segunda inversão de Dó. Agora, primeira inversão de Sol, estado fundamental de Dó. Segunda inversão de Sol, primeira inversão de Dó. E fechamos o ciclo em Sol de novo. Estado fundamental, resolvendo na segunda inversão. Ok. Agora, essa sonoridade, ela, embora funcione, às vezes ela pode parecer meio limitada em comparação com o que a gente quer expressar. Por isso, muitas vezes se usam tétrades. Né? A sétima, se eu uso um Sol com sétima, eu ganho uma tensão extra que é propiciada pelo trítono, que está aqui, né, entre o Fá e o Si. Deixa eu aumentar um pouquinho baixo. Então vamos supor, eu tenho aqui um Sol 7, tônica, terça e sétima, resolvendo em Dó menor. Acho que aumentei demais o baixo. Certo. Então o que acontece? Essa voz do baixo desce quinta, essa voz da terça sobe meio tom, e a voz da sétima desce um tom. Mas muitas vezes essa ainda não é a sonoridade que eu estou procurando. Por exemplo, aquilo que eu fiz antes com o Sol maior e Dó, ele estava usando tudo uma mesma textura, que é um acorde em posição aberta, né? E aqui eu mudaria esse conceito um pouco. Então o que eu posso fazer? Eu posso escolher outras tríades que substituam o Sol maior, no caso a tétrade de Sol 7, né? Mas que dê o mesmo som. Então agora que é interessante, vamos pensar junto para esse conceito ficar bem claro. Então, temos aqui um arpejo de Sol maior, tônica, terça, quinta e vamos colocar a sétima, né, que formaria a tétrade. Agora, se eu quiser usar apenas tríades, eu não chego até a sétima. Eu fico aqui, né? Opa, desculpa a afinação. Então o que eu posso fazer? Se eu começar da terça, eu posso ter uma tríade diminuta que resolve essa situação, que coloca a sétima para mim. Né? Aí eu dispenso a nota Sol e toco a tríade diminuta de Si. Então, Si diminuto, tríade diminuta, né? Ou Si meio diminuto, alguns chamariam, ele substitui perfeitamente Sol com sétima. Né? E também, outra opção seria eu começar da quinta daquele arpejo, que é a nota Ré, né? E eu faço uma tríade sobre ele. Então, Ré,
Fá, que seria a sétima de Sol. E no caso a quinta vai ser Lá, um Ré menor. Então aqui ele adiciona até mais uma nota àquela sonoridade de Sol. Né? Ele, como a gente disse no começo, né, extensão. Ele faz uma extensão do som de Sol maior. Então eu toco quinta, sétima menor e nona, como se fosse um Sol 7 e 9. Né? Então Ré menor também é uma possibilidade de substituição para Sol com sétima. Okay? E cada uma das inversões desses acordes também gera sonoridades bem interessantes. Tá? Então vamos ouvir o primeiro caso, que é Si diminuto, resolvendo em Dó menor. Então tudo no seu estado fundamental ficaria assim. Bonito, né? Que substitui perfeitamente o. Se eu continuar invertendo, eu posso colocar a terça daquele arpejo diminuto de Si. Fica bem bonito também. Então eu posso resolver esse Si diminuto com baixo em Ré, tanto abaixo quanto acima, na primeira inversão de Dó menor. Bonito som, né? Ok. Outra opção seria eu começar do Fá, do trítono daquele arpejo diminuto. Olha que sonoridade bonita. E a melhor maneira de resolver aqui seria talvez subir para Dó menor com baixo em Sol. Olha que legal. Agora vamos voltar naquela segunda inversão. Ré, Si, Fá. Ele tem um shape bastante interessante, que se vê muito no violão também. Ó, faz uma sexta maior aqui e depois um trítono aqui embaixo. Que também é conhecido como um acorde menor com sexta. Né? Se eu tivesse uma tríade menor, de Ré menor, né? Tônica, quinta e terça, eu substituo a quinta pela sexta e tenho esse som. Isso é mais uma substituição possível. Então a gente tinha visto Si meio diminuto, vimos Ré menor, todos como possíveis substituições do Sol 7, mas também tem Ré menor com sexta, que tem uma sonoridade totalmente diferente porque ele contém o trítono dentro. Né? Então Ré menor com sexta também substitui o Sol 7. É até fácil de olhar aqui o shape, ó, se eu tivesse esse Sol 7 aqui que a gente dispensou no começo, se eu coloco o baixo na quinta, né? Então, outra substituição possível. 3 variantes para aquele som de Sol com sétima, só que usando todos eles apenas 3 notas ao invés de 4. Né? Então vamos fazer algumas dessas subidas e comparar com aquele som que a gente ouviu lá no começo. Então o som que era Sol maior assim simplesmente, que resolveria aqui, vamos experimentar aqui usar o Sol não. Vamos começar aqui mesmo. Nesse último aqui, eu fiz Ré menor. A gente viu que também é uma substituição possível, né? Tá, agora vamos ver as de Ré menor, que a gente fez a maioria aqui, as de Si meio diminuto, né? Então se eu tenho Ré menor, isso também substitui o Sol. Só que dá um som mais modal, né? Porque o Ré menor não tem um trítono dentro. A ideia é substituir esse som aqui. Mentira, sem sétima. Dessa vez vai soar. Interessante, né? Tem basicamente a mesma sensação de preparação, porém sem o trítono. Então ele é uma preparação mais macia, mas ainda soa bastante diferente daquele som de usar apenas o Sol maior, que também não tem o trítono.
Vamos fazer essas preparações em Ré menor. Então aqui, Ré menor, resolvendo em Dó menor, ambos em estado fundamental. Também posso fazer Ré menor, resolvendo em Dó menor com baixa em Mi, primeira inversão. Posso fazer o Ré menor aqui, primeira inversão de cada um, né? Resolvendo o outro. Ré menor, primeira, Dó menor, primeira inversão. Também posso usar a primeira de Ré para subir até a segunda de Dó. Tá? E também posso usar a segunda de Ré para resolver na segunda de Dó. Isso vai nos abrir milhares de possibilidades extras de como usar essa tensão, né? Não só na hora de fazer um acorde, uma harmonia, mas também na hora de improvisar. Então, em cima desse som, eu posso fazer melodia usando, vamos supor, o Ré menor e o Dó. Resolvendo Sol em Dó. Ou o Si meio diminuto. Cria padrões melódicos diferentes do que se eu estivesse pensando em escala de Sol mixolídio, por exemplo. Mixolídio B13. Pensei em Sol. Agora vou pensar em Si meio diminuto. E agora em Ré menor. O Ré realmente soa mais modal, né? Ele soa menos tenso. Se você quer aquele som mais tonal, mais tenso, tem que ter o trítono dentro. Viu? Esse ficou bonito. Bom, então essa era a dica de hoje. Tá? Relembrando o básico, que é substituir o Sol 7 por 3 opções. Si meio diminuto, Ré menor, ou se quisermos adicionar um pouco mais de tensão, Ré com sexta, Ré menor com sexta. É isso. Valeu, tchau.